A maioria dos jovens passa por aquele momento de indecisões, de conflitos internos, na hora de escolher uma profissão. Porque escolher uma profissão a seguir é uma das decisões mais importantes da vida e talvez uma das mais difíceis. Porque muitas vezes a pessoa fica ali, não sabe qual profissão seguir, e às vezes escolhe a profissão por pressão dos pais, por status, por querer prestígio social, salários altos, para impressionar terceiros. Então é muito normal surgirem as dúvidas nessa fase da vida. Muitos acabam, sim, escolhendo a profissão simplesmente pelo status social, sem gostar do que faz, apenas pelo status social. Por isso que muitas vezes a gente se depara nos consultórios médicos com aquele profissional que está atendendo ali a pessoa de mau humor. Tudo bem que nem todo dia são flores, um médico também tem os problemas dele, né? Porque é um ser humano. Então, uma vez ou outra, ele trabalhar ali com mau humor, até vai, às vezes, acontecer um problema ali, né? Familiar, um problema pessoal. O que não justifica também, né? Porque a gente não deve levar problemas para o serviço. Mas acontece, né? Agora, quando aquele profissional está sempre ali de cara fechada, mal-humorado, ignorante, que às vezes a pessoa está ali precisando da consulta, principalmente pelo SUS, às vezes surgiu uma vaga para aquele médico e ela não pode perder a consulta. Aí tem que passar pela humilhação de ser atendida com ignorância, muitas vezes com desprezo ali pelo paciente. Então acontece. Então a gente sabe muito bem a diferença de um profissional que faz ali, que exerce a profissão com amor, com prazer, daquele que exerce a profissão apenas por status social ou por pressão dos pais, que vem de uma família, às vezes, com a mesma profissão. Então, acontece. Eu tenho uma sobrinha que ela se formou em Direito. E sabe onde ela foi trabalhar depois? No comércio. Hoje em dia não, hoje em dia ela trabalha no acolhimento de jovens. Mas ela trabalhou maior tempão no comércio, porque ela não gostava. Aí eu perguntei a ela, ué, mas por que você fez? Porque na época a gente não conversava sobre isso. Aí eu nem lembro se ela falou se foi por pressão do pai ou influência das amizades na época. Enfim, ela perdeu o maior tempão estudando, se formou, teve uma festa linda e não gostava. Quanto tempo ela perdeu na vida, podendo ter se dedicado na época a outra coisa que ela gostava? Então, muitas vezes a gente perde muito tempo. Ela, no caso, ela teve até a coragem depois de assumir que ela não gostava da área e foi trabalhar em outro canto. Mas antes ela não conseguiu assumir e foi lá cursar a faculdade sem gostar. Muitos jovens ainda agem assim. Às vezes estão perdidos, desorientados e vão ali por pressões familiares ou por pressões, né, na amizade, sem raciocinar. Aí vai lá, faz a faculdade, trabalha e às vezes se torna infeliz para o resto da sua vida. Às vezes carrega ali uma infelicidade, uma angústia, sem nem saber porquê. Às vezes nem sabe que é por conta da profissão errada. Vai trabalhar mal-humorado, só visa ali os bens materiais, né? A riqueza que essa profissão pode proporcionar. E se a pessoa só visa os bens materiais, tudo bem, não é proibido. É maravilhoso, né? O conforto, a gente gosta de ter conforto. Mas eu estou falando aqui da pessoa que apenas visa isso, os bens materiais. Então, se a pessoa estiver numa profissão errada, infeliz ali, mas quando chegar, né, ali a hora de colocar a grana no bolso, para compensar esse vazio, ela começa a comprar, só vendo prazer nisso. Só que esses prazeres materiais, né, ao adquirir os bens materiais, eles são momentâneos. Então a pessoa vai ficar até quando nisso? Adquirindo coisas sem parar? É muito diferente da pessoa que exerce a profissão que gosta, com amor, e o dinheiro vem como consequência. Aí ela vai comprar ali o que gosta, vai saber fazer um bom uso do dinheiro que ela ganha, porque é uma pessoa realizada profissionalmente, tem sua realização pessoal, tem sucesso em qualquer carreira que ela escolher, porque soube escolher.
Mas, infelizmente, muitos jovens ainda estão perdidos. Então, eu trouxe para vocês 2 dicas que, se você é jovem e ainda não escolheu qual profissão a seguir, está em dúvida, não está sofrendo, às vezes, pressão dos pais, né? Gente, porque existe isso ainda. Eu achava que não existia isso, mas eu fiquei sabendo de uma família conhecida que os pais estavam pressionando a menina a cursar odontologia, porque já era normal na família. Gente, eu fiquei assim, chocada, mas eu não pude expressar minha opinião, porque é conhecida de uma amiga minha. Então, como que eu ia me meter? Mas é muito triste, olha como essa jovem deve estar se sentindo. Eu nem quis entrar mais no assunto, até porque não vou poder fazer nada, né? Porque a gente não deve se envolver na educação dos outros. Mas é uma mocinha já, não sei se ela tem 16 ou 17 anos. Eu não sabia que isso existia ainda nos dias atuais, mas existe. Aí que me veio a ideia de fazer esse vídeo aqui. Então, se você é jovem e ainda está na dúvida de qual profissão seguir, eu trouxe essas 2 dicas para ajudar vocês de alguma maneira, né? Assim como lá atrás, se eu tivesse tido a oportunidade de receber esse tipo de orientação, eu adoraria. Também não estou aqui culpando os meus pais por não me proporcionarem essa orientação na época. Eles deram o que eles tinham de melhor na minha educação e eu sou muito grata. Mas se eu tivesse essa orientação na época, eu gostaria, de repente eu estaria realizada profissionalmente. Então, por isso que eu trouxe essas 2 dicas para ajudar vocês, jovens, que ainda estão decidindo, que estão na dúvida sobre qual profissão vão escolher. E a primeira dica é: faça uma autoavaliação. Reflita, faça pergunta para você mesmo, tipo, o que é que eu gosto de fazer que eu nem me dou conta que a hora passou? Em qual área eu sou elogiado? O que eu faço de melhor? Eu, por exemplo, adoro fazer doce. Quando eu estou ali fazendo meus doces para vender, eu esqueço da vida, eu fico calma, é como se fosse uma terapia para mim. Aí eu fazendo com prazer, o dinheiro vem como consequência. Então, faça essas perguntas, acostume-se a fazer essas perguntas, que assim você vai encontrando as respostas, mas tem que responder com sinceridade. Existe até os testes vocacionais, né, que são feitos para auxiliar. Então, faça essa autoavaliação. E a segunda dica é: pesquise mais sobre a profissão que você escolheu, porque às vezes a pessoa fala assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, porque às vezes você sabe o que quer fazer, mas tem uma ideia totalmente equivocada em relação à profissão. Então, a melhor coisa a fazer é pesquisar, faça conversar com pessoas experientes na área, né, nessa profissão que você escolheu, para saber como é a realidade ali, o dia a dia. Então, não há nada melhor do que isso. Você pesquisar mais sobre o assunto, para ficar por dentro da rotina ali de um profissional da área que você escolheu. Então, gente, com essas 2 dicas, você fazendo uma autoavaliação, fazendo as perguntas e encontrando as respostas aí dentro do seu coração, e fazendo os testes vocacionais, e pesquisando mais sobre o assunto, conversando com as pessoas experientes na profissão, eu acredito que isso já ajuda bastante a você não escolher uma profissão só pelo dinheiro que você vai colocar no bolso e correr o risco de ser infeliz para o resto da vida. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.